O que se sabe a respeito da contaminação? Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente não está falando exclusivamente dessa história da contaminação. A história da contaminação é um ponto específico nesse quebra-cabeça, talvez o ponto que tenha ganhado mais popularidade, talvez até pelo que eu tenha falado aqui no canal, que eu não sei se foi a melhor coisa possível, mas algumas vezes eu me deparei aqui fazendo comentários e fazendo uma apresentação como se eu estivesse falando com pessoas do mercado imobiliário. E agora eu comecei a entender que não. Algumas coisas que são óbvias para mim ou para as pessoas do mercado imobiliário talvez não sejam óbvias para os nossos amigos que estão nos assistindo. Então, uma das questões é que quando a gente fala de impacto ambiental, a gente não está falando só da contaminação do solo. Tá? Então, esse foi o primeiro erro meu aqui na maneira pela qual eu explico esses processos. O que a gente já sabe? Essa área vermelha que vocês estão vendo, também é sabido que alguns anos atrás essa era a área de maior contaminação do terreno. Já tinha sido, nós já sabíamos. O que a gente está vendo aqui tem duas coisas importantes. Aqui, ó, está o terminal Gentileza e aqui está a área informada em documentos antigos que estavam disponíveis no site do Porto Maravilha, informando que essa é a área mais contaminada, ou seja, a área oposta ao terreno do terminal Gentileza. Primeira informação é essa. Segundo, uma coisa importante, fundamental, é o seguinte: por mais que haja uma diferença entre essa área na região sul do terreno e esta área onde está o terminal Gentileza, trata-se do mesmo terreno. E o que é sabido é que o processo de desapropriação aconteceu em maio de 2022 e o terminal hoje está funcionando. O terminal hoje está operacional. Ou seja, é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Quando perguntado a respeito da questão da contaminação do solo, as pessoas responsáveis pela obra do terminal Gentileza disseram que não houve nenhum problema. Uma remoção simples de uma parte do terreno e a queima do solo. Foi algo relativamente simples, rápido e não muito custoso. Essa é uma boa notícia. Há uma evidência de que talvez a situação não seja tão séria, tão problemática quanto parece, quanto eu imaginei que fosse no começo. O que se sabe também é, como se pode olhar nessa foto, que é um histórico ali de uma área de operação industrial muito forte. Essa é uma imagem da década de 60, final da década de 60, mostrando a operação do gasômetro a todo vapor, com áreas industriais pesadas, ou seja, uma sugestão forte de que há mais contaminação. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Essa parte que eu vou falar agora é uma parte fundamental para a compreensão do problema não só da contaminação, mas do impacto ambiental. Há dois impactos fundamentais nessa questão da contaminação. A primeira é o custo do terreno, o segundo é o prazo para remediar e começar a operação, no caso, nesse nosso caso, estágio, mas poderia ser um edifício residencial e etc. Custo do terreno. Está aí uma informação que a gente não consegue precisar ainda. Talvez a gente consiga nos próximos dias, mas nesse momento a gente não consegue. É o seguinte: o fundo de investimento imobiliário, que é proprietário do terreno, não é a Caixa, fundo de investimento imobiliário, que é proprietário do terreno, informa um valor de aproximadamente 170 milhões, 178 milhões de reais. Vamos botar 180 milhões de reais para facilitar nossas contas. Bom, esse valor, a gente não sabe se esse valor inclui uma possível descontaminação do solo, ou se esse valor não inclui a descontaminação do solo e o custo de descontaminação vai entrar na negociação. Vamos dizer que o custo para descontaminar o solo seja de 10 milhões de reais. Portanto, qualquer comprador vai chegar e falar: olha só, tudo bem, eu faço a limpeza, mas você vai ter que descontar 10 milhões de reais. A gente não sabe se esses 180 milhões referem-se a isso ou não. Nós não temos essa informação. Infelizmente, a informação disponível no fundo não especifica essa questão. E o fato de não haver essa especificação também é uma boa notícia. Porque se fosse alguma coisa muito extremamente relevante, segundo a pessoa com a qual falei da Caixa Econômica Federal, é muito provável que isso fosse de alguma maneira registrado nesses documentos. Se, por exemplo, o valor da descontaminação custasse metade do valor do terreno, pouco provável, mas existe essa possibilidade, existiria essa possibilidade, é muito provável que isso fosse especificado em algum documento desse fundo, para que o fundo soubesse que potencialmente aquele terreno poderia perder valor na hora da negociação. Isso não existe. Essa é a segunda boa notícia. E outra coisa é o prazo para remediar, para fazer a limpeza, que pode ser demorado. Vai se somar a uma série de outras medidas necessárias para descontaminar o terreno. É uma sequência grande de etapas, não é simplesmente remediar, a gente vai falar sobre todas elas hoje aqui com vocês. Isso pode impactar em quando a gente vai começar a ver jogos no estádio, propriamente dito. A gente vai falar sobre isso agora, mas eu quero que vocês entendam que isso não é um impacto pequeno. E essa pode ser uma terceira boa notícia para o Flamengo. Como vocês já ouviram eu falando aqui algumas vezes, há três grandes etapas na elaboração de um projeto como esse, tá? A parte de desenvolvimento e desenho de projetos, que se divide em duas partes, tá? Essa primeira é o
são os desenhos necessários para aprovação dos projetos. Você começa esses projetos, ele tem uma fase concomitante aqui, e essa concomitância refere-se, por exemplo, você dá a entrada no projeto, a prefeitura pede alterações, você então tem uma parte de desenvolvimento aqui que acontece ao mesmo tempo. Você entra com os projetos, finalmente, todos os projetos para aprovação, os projetos têm os trâmites legais na prefeitura, tramitam normalmente na prefeitura, e depois você tem uma fase desse projeto que é parte de obras, são detalhamentos, especificações que não precisam estar nas plantas de aprovação da prefeitura. Você tem a aprovação propriamente dita e você tem a obra. Tanto a fase de projeto, essa fase de projeto 1, que eu estou chamando de projeto só, quanto a fase de obra e a fase projeto-obra, são as fases mais previsíveis desse projeto. A fase de aprovação é totalmente imprevisível e uma das razões da imprevisibilidade das aprovações refere-se à questão ambiental. Quando você começa, essa marcação dessa seta aqui, ó, é para mostrar que conseguiu-se uma licença prévia ambiental, os projetos foram todos aprovados, a obra pode começar. Num caso de um residencial, por exemplo, que vai vender unidades, vai vender apartamentos, a obra não necessariamente começa quando você tem autorização para fazê-la, mas as vendas de unidades começam depois das aprovações e da criação de um condomínio. E isso é fundamental, porque a partir deste momento, o seu fluxo de caixa deste projeto deixa de ser totalmente negativo e começa a ter entradas. Ou seja, se você olhando o fluxo de caixa, você vai lá, projeto, tal, aprovações, está gastando dinheiro. E aqui nessa seta azul, você começa a vender, começa o dinheiro a entrar na sua conta. Então, essa data de aprovações é fundamental para residenciais. E aí, tem mais uma boa notícia. Quando você olha num projeto cujas aprovações se tornam muito complicadas e você empurra essa data de aprovações para cá, por quê? Porque a questão ambiental é muito complexa e um terreno que está contaminado, isso faz com que o terreno se torne muito menos atrativo para residenciais por uma razão simples: o início das vendas. Você empurra muito os inícios da venda, as obras, os fluxos de caixa de um edifício residencial, por exemplo, é muito mais curto do que de um estádio de futebol. Se houver um atraso de 1 ano nas aprovações num projeto de um estádio por conta da questão ambiental, vai dar um impacto grande nas finanças, mas possivelmente não vai inviabilizar o projeto. Se houver um impacto de 2 anos para o lançamento, para o início das vendas de um residencial, vai quebrar aquele negócio. Dificilmente aquele negócio vai ter uma viabilidade, a menos que tenha sido planejada, uma viabilidade aceitável numa empresa grande. O fato de haver uma complicação ambiental, numa questão de contaminação, afasta um pouco o interesse das incorporadoras residenciais. Por quê? Porque o ciclo financeiro dessas incorporadoras é muito curto. É algo em torno de 3 ou 4 anos entre comprar o terreno, aprovar, construir e sair do negócio. No caso do estádio é muito mais longo, então tem mais flexibilidade num processo que demora um pouco mais. Bom, vamos entender esse processo aqui e a gente vai falar um pouco mais, a gente vai um pouco mais além do que a questão da contaminação, a gente vai falar de aprovação ambiental, impacto ambiental de um estádio. A questão não é simplesmente a contaminação, é muito mais que isso, é o impacto. Qualquer projeto de larga escala precisa de aprovação ambiental. Para isso, é preciso que seja contratada uma empresa especializada. Não é o arquiteto, não é uma empresa de engenharia, não é a construtora que vai fazer essa aprovação. Essa aprovação será feita, será realizada por uma empresa especializada. Existem várias empresas, como a empresa que a gente citou, que nos ajudou aqui, a Domínio, lá do nosso amigo Ricardo Zogby, está nos ajudando. Ajudou, inclusive, nessa apresentação. Primeira etapa desse processo, depois da empresa ser contratada, é uma visita ao site. Eu escrevi visita ao site, mas o que eu quero dizer ali é livre acesso ao site. Livre acesso ao site porque várias inspeções e várias visitas precisam ser realizadas. E o que se faz nessa visita é o seguinte: é uma análise visual, ou seja, o que está acontecendo, às vezes tem elementos contaminantes no solo, largados ali, a gente pode ver isso acontecendo. Impacto no terreno, se o terreno vai precisar haver uma grande retirada de solo, por exemplo, algum corte no terreno, uma barragem para que afluentes, para líquidos contaminados não vazem para o resto da vizinhança. Remoção de vegetação, parece pouco, mas há muitas árvores no terreno, há um processo de remoção de vegetação, um processo que precisa ser aprovado. E um desses fatores dessa visita refere-se à análise da contaminação. Impacto socioeconômico é outro fator importante. Com relação à questão da contaminação, existem etapas diferentes que precisam ser feitas e eu imagino que o Flamengo deva estar fazendo isso neste momento. Se de fato o Flamengo tiver interesse e estiver empenhado na compra do terreno, o Flamengo deve estar fazendo esse tipo de análise neste momento, agora isso deve estar sendo realizado, tá bom? Está atrasado? Se estiver fazendo agora, está. Deveria ter sido feito antes. Se tivesse sido feito antes, excelente, o Flamengo está no caminho certo.
não tenho como dizer. Avaliação preliminar, análise de risco à saúde, essas são etapas diferentes. Primeiro você faz uma avaliação preliminar, uma avaliação histórica do que aconteceu no terreno, quais são os problemas que existiram. Você olha as plantas do que aconteceram no gasômetro, você faz uma análise, tem uma compreensão daquilo que estava acontecendo antes. Algumas áreas vão ter mais riscos do que outras. Áreas que já estejam concretadas e impermeabilizadas talvez tenham menos problemas do que outros. Enfim, há várias outras análises, tá? O próximo passo é fazer uma análise do risco, de risco à saúde, que pode ser uma coisa muito complexa, pode ser perigoso andar no terreno, respirar sem máscara. Existem situações assim. A próxima etapa é uma investigação confirmatória de passivo ambiental. Eu vou lembrá-los, os mais antigos aqui no canal vão se lembrar, que numa conversa que eu tive com o Bernardo Ramos, no canal do Bernardo Ramos, eu disse, cara, aquele terreno industrial, esse terreno deve estar contaminado. Algumas semanas depois, nós achamos documentos que provaram que o terreno de fato estava contaminado. Já há um registro. Então, já há uma sugestão de que o terreno estaria contaminado. E aí você precisa fazer uma investigação confirmatória do passivo ambiental, que existe de fato um agente contaminante ali no terreno. Essa primeira fase é para você, essencialmente, localizar os pontos de maior problema, você mapear esses pontos de maior problema para você, na sequência, chegar na próxima fase, que é uma investigação detalhada com o dimensionamento do problema, para que você comece a estabelecer o seu plano de remediação ambiental. Isso tudo é uma das etapas dessa questão da contaminação do terreno do gasômetro. A outra é o impacto socioeconômico no entorno, que também faz parte do estudo de impacto ambiental, como as famílias vão ser afetadas, como as pessoas que moram na região vão ser afetadas, qual vai ser o impacto econômico, qual vai ser o impacto do som, poluição durante a construção, remoção daquele material contaminado, enfim, também faz parte desse negócio. O que é preciso deixar claro para vocês é que quando você fala em aprovação ambiental, a gente não está falando simplesmente da remoção do terreno. A gente está falando de um processo complexo, longo e multidisciplinar, que vai analisar não só a questão da contaminação, como também vai analisar a questão socioeconômica, a questão pós-construção, o impacto ambiental pós a construção, em tudo, até movimento de vento. Você vai alterar o vento na região, vai desviar o vento, vai causar sombra, som, luz artificial à noite, enfim. Bom, continuando, falando um pouco mais da questão ambiental, a gente vai entrar na questão da determinação do impacto na região, que é a questão durante a obra. A gente já falou da questão ambiental, da análise do impacto, da remediação, do processo de remediação. A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, porque a questão da remediação, da contaminação do subsolo é um dos itens do impacto ambiental. Agora a gente está falando da determinação do impacto na região durante a obra. Algumas perguntas vão ter que ser respondidas e cuidados terão que ser tomados para que esse projeto tenha as suas licenças. Por exemplo, quais são as interferências e transtornos à população no que se refere às emissões atmosféricas, ruídos e tráfegos de máquinas durante a obra, obviamente. Quais os impactos das obras de terraplanagem, supressão de vegetação e permeabilização do solo? Mais perguntas. E quanto à existência de nascentes e cursos de água, patrimônio históricos e paisagísticos? Todas essas perguntas fazem parte da análise ambiental, por incrível que pareça. A gente não está falando só de meio ambiente. Como será o lançamento de águas pluviais, efluentes e destinação de resíduos durante a fase de obras? A outra análise é pós-obra, é durante a operação do estádio. Qual será o incremento populacional temporário, ou seja, as pessoas que entram e saem da região nessa área e a sua relação com o equipamento urbano, ou seja, impacto no transporte público, impacto nas calçadas, vai ficar lotado, um deficiente físico não pode andar na região porque as calçadas não estão lotadas, coisas desse gênero. Qual será o aumento das demandas por serviços públicos como segurança, por exemplo, que vai precisar fazer uma delegacia na região? São perguntas que precisam ser respondidas. Como se dará o lançamento de águas pluviais, efluentes e destinação de resíduos desse empreendimento? A pergunta era da obra agora do estádio funcionando. Qual será a poluição sonora desse equipamento? Informação importante, tem um hospital ali na região, do lado, né? Qual será o aumento de luz urbana na região? Que também é um problema. O limite, que é aquela luz claríssima, as pessoas não conseguem dormir, tem isso também. Ou seja, são fatores que vão entrar também no estudo. A gente agora vai falar da parte prática do estudo mesmo. O INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, vai ser o órgão do governo do estado, não da prefeitura, que vai possivelmente, muito provavelmente, ser responsável por essa análise. Ele pode pedir dois tipos de relatório: um relatório ambiental simplificado ou um estudo de impacto ambiental EIA e o seu relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. O EIA é muito mais complexo e robusto do que o relatório ambiental simplificado. Qual que será pedido? Não dá para saber.
O que nós vamos mostrar aqui é o mais complexo, que é o estudo de impacto ambiental. Nesse caso, serão necessárias que sejam realizadas audiências públicas. Exatamente isso. Você vai trazer a comunidade para um determinado espaço, aquelas pessoas que moram na região, para que elas sejam informadas do projeto, para que elas sejam informadas do potencial impacto, para que elas opinem, para que elas entendam os benefícios e os potenciais problemas que aquele empreendimento pode trazer. Vou falar da questão dos problemas durante a obra, dos problemas depois, durante a operação. Tudo isso é obrigado por lei de ser compartilhado e dividido com a população. Na sequência, depois do estudo ser realizado, aquelas etapas que eu mostrei de visita, de descontaminação, aquilo que estava lá no primeiro slide, que se referia aos impactos socioeconômicos, com tudo isso preparado num documento, faça o pedido de uma licença prévia. Por que uma licença prévia? Por quê? Porque uma parte dessa licença vai estar atrelado com o que vem depois do estádio estar pronto. E o que sugere que o impacto ambiental, as análises dos impactos ambientais de empreendimentos como esse, a avaliação desses impactos ambientais não é uma coisa que começa e tem fim. A mitigação do problema, dos problemas ambientais, como por exemplo o som, o trânsito, são soluções que precisam ser implementadas durante a existência do empreendimento. Tá? Então, consegue-se uma licença prévia, essa licença prévia autoriza a licença de instalação, que faz com que as obras comecem. É apresentado um plano básico ambiental, que na verdade é um plano de mitigação completo, é um plano de mitigação dos problemas e é um plano de potencialização dos benefícios. Como você pode potencializar os benefícios? Bom, o estádio traz coisas positivas, melhora a economia, você pode ter um plano de prioridade na contratação de pessoas que moram na região, então vai precisar de gente, então a prioridade será dada às pessoas que moram nessa região. Você consegue, por exemplo, criar instrumentos para que sejam desenvolvidos negócios na região para que sirvam de apoio ao estádio. Então, por exemplo, você pode ajudar famílias a legalizar áreas nas suas próprias casas para criar pequenos estacionamentos durante os jogos. Para lá, custa R$ 20, você tem lá 3 vagas, você aluga as vagas, coisas do gênero. Pequenos comércios, enfim, há várias possibilidades, tanto para mitigar os problemas, questão do som, trânsito, segurança, etc., quanto para potencialização de aspectos positivos relacionados ao estádio. Finalmente, você consegue admitir e minimizar os impactos da obra, os impactos da operação, você vai informar isso ao INEA, você vai remediar as questões sociais e ambientais e você vai finalmente obter a licença de operação do estádio. E aí, essa discussão traz um ponto importante. Quanto tempo demoraria para esse processo ser realizado? Difícil de responder. Se o INEA fizer uma solicitação do relatório simplificado, o RAS, relatório ambiental simplificado, que a gente nem mostrou aqui, nós estamos falando aí em pelo menos 12 meses. Claro, com a pressão popular, com a ajuda do governo, o governo empenhado. Lembrem-se, tá? Em nenhum momento aqui nesse canal, ou em nenhum lugar, nenhuma das lives que eu participei aí, do Vene Casagrande, com o Gabriel Paparazzo, onde quer que eu vá falar sobre esse assunto, não há nenhuma sugestão de nada que seja ilegal ou sequer antiético. O que eu estou dizendo é o seguinte: o governo estar empenhado para que o projeto seja aprovado refere-se, abre aspas, a que a lei seja seguida no seu mais rigoroso caráter, ou seja, simplesmente fazer com que o departamento responsável pela avaliação seja eficiente, como deveria ser para todos. Então, quanto tempo você precisa para analisar isso? 30 dias. Então, que seja analisado em 30 dias. É só isso. Tá? Não está sendo ventilado nenhum tipo de privilégio, nada disso. Que fique claro, que fique absolutamente claro. Com isso em mente, a gente pode estar falando aí, se a gente falar em algo em torno de 1 ano para o relatório simplificado, nós vamos falar em algo em torno de 1 ano e meio a 2 anos, se nós estivermos falando no relatório completo, o EIA. Então, esse prazo, esse tamanho é preciso ficar registrado na torcida, que vai ter um tempo bom aí para esse processo ser desenvolvido.